Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando a série Como Interpretar as Escrituras. E o tema de hoje é a singularidade da Bíblia. Estou com dois convidados, Vinícius, ele é meu filho, Rafael, meu filho também. Daqui a pouquinho eles irão participar, nos orientando com algumas curiosidades da Palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de meditar com você numa passagem da Bíblia, Salmo 119, 105, diz bem assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Rafa, quais as curiosidades que você tem para compartilhar com os nossos amigos? Bíblia vem do grego biblion, que significa livros. É sinônimo das escrituras sagradas e palavras de Deus. A Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrita por 40 autores durante 1.600 anos. Línguas originais da Bíblia: hebraico, aramaico e grego. Ela contém 1.189, 431 e 102 versículos. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e já foi traduzida por 2.406 línguas diferentes. Todas as escrituras inspiradas por Deus, segundo Timóteo 1,16. Que bênção, obrigado. Os meus filhos, eles já estudaram toda a Bíblia uma vez. Eu já estudei toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, 54 vezes. E todas as vezes que eu leio, eu aprendo um pouquinho mais ou algo que eu ainda não tinha aprendido. A arqueologia comprova a veracidade do texto bíblico. Há mais de 24.600 manuscritos do Novo Testamento sobreviventes dos primeiros 4 séculos depois de Jesus. Há poderosas evidências confirmando a integridade e o texto do Novo Testamento. A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido, o primeiro livro a ser publicado no Ocidente, o primeiro a ser distribuído em tantas línguas. A Bíblia já foi lida por aproximadamente 95% da população da Terra nos dias de hoje. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Deus nos enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Mas em algum momento você pode estar dizendo aí: mas a minha Bíblia, pastor Jadson, é diferente da sua. A sua, os seus meninos acabaram de mencionar que tem 66 livros. A minha tem 7 livros a mais. Por que a minha Bíblia tem 7 livros a mais? Ah, é verdade. Algumas Bíblias contêm 7 livros a mais mesmo. Alguns destes livros são conhecidos como apócrifos ou deuterocanônicos. O termo deuterocanônicos refere-se ao conjunto de 7 livros que estão presentes na Septuaginta, antiga tradução do grego do Antigo Testamento. Só que o judaísmo e outros protestantes não aceitaram a introdução destes livros no período em que o cano sagrado já havia fechado. O período foi algo em torno ali de 1.600 anos, quando eles escolheram estes livros. E uma curiosidade: os 66 livros da Bíblia, eles não entram em contradição. Você pega um desses deuterocanônicos e a Bíblia já fica sem referência e sem o respaldo divino. Por quê? Nos livros deuterocanônicos há a intercessão dos mortos, o purgatório, a doutrina do inferno, do estado consciente do homem na morte, quando os outros 66 livros da Bíblia, 39 no Velho e 27 do Novo, não faz menção dessas crenças e doutrinas. Pronto, alguns podem estar se perguntando: mas pastor Jadson, quais são estes 7 livros? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus e Baruque. Sem falar em algumas adições que foram acrescentadas à Bíblia, como por exemplo Esther, capítulo 10, do verso 4 ao 16,
e o 16 até o verso 24. A oração de Azarias em Daniel capítulo 3, 24 e 90, que não contém no original bíblico. A história de Susana em Daniel capítulo 13, quando Daniel, na Bíblia protestante, se encerra no capítulo 12. Bel e o dragão no capítulo 14 de Daniel, e a oração de Manassés, acréscimos que foram introduzidos nas escrituras sagradas. A quantidade de livros apócrifos ou deuterocanônicos é maior do que até mesmo todos os 66 livros da Bíblia. Eu fiz uma pesquisa apurada e descobri que há aproximadamente são os livros que já foram contabilizados como deuterocanônicos. Eu não sei se você sabe, mas já foram catalogados 113 livros deuterocanônicos. 52 destes em referência ao Velho Testamento e 61 em referência ao Novo Testamento. Mas nós confiamos e acreditamos na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é bálsamo na dor. A Bíblia é alívio no sofrimento. A Bíblia é refrigério para a alma angustiada. A Bíblia é luz no caminho escuro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia é corda que tira o homem do abismo. A Bíblia é resposta da razão da nossa existência. Fomos feituras das mãos de Deus. O ser humano, o mundo e o universo não é obra do acaso. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia traz vigor para o cansado. A Bíblia é o oásis em meio ao deserto. A Bíblia é o alicerce da nossa fé. A Bíblia é pão que alimenta aquele que tem fome de Deus. A Bíblia é água que lava, que regenera a vida do ser humano. Por intermédio da Bíblia, o ser humano é transformado à imagem e semelhança de Deus. Quanta singularidade! E eu poderia ainda acrescentar, já concluindo o tema de hoje, que a Bíblia é uma carta de amor de um Deus loucamente apaixonado pelos seres humanos. Obrigado, Vinícius, pela sua participação. Obrigado, Rafa, pela sua participação. Compartilhe, deixe o seu like e amanhã nós nos encontraremos com um tema que vai falar sobre como interpretar as Escrituras. Um abraço!